Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, esse dia que já começou animado, né, com medida provisória do Bolsonaro, voltando suspensão de de salário, redução. Hoje o dia vai ser quente, promete, e eu acho que nada melhor do que começar com um assunto tão interessante como esse, né. A gente tem se reunido, né, o segundo webinar sobre o tema, e a gente tem mais um pela frente, mas eu confesso que hoje de manhã já a gente começou já falando: "E se a gente falar disso também?", assim, eu acho que está meio que viciante, a gente quer começar a tratar do assunto e desenvolver, porque também é uma coisa que a gente, não é recente, né, a gente tem essa questão há muito tempo, mas acho que a gente tem muito para, trabalhar e discutir, e nada melhor como a gente ter um espaço como esse, né, que é um espaço que a pretensão desse webinar é realmente que a gente tenha, uma liberdade para poder conversar, trocar ideias, uma situação bem informal para a gente, ir podendo trocar, informações sobre isso, né. Hoje o tema vai ser contratação de empregados, né. E nada como não existe tanta troca de informação como nesse período pré-contratual e contratual, e como é desafiador para a gente, né, questões que às vezes nem estão, necessariamente no nosso radar, né, a questão da biometria, né, que são pontos que estão na lei e que para a gente não era uma questão sensível até pouco tempo, né. Então, é o momento de realmente a gente trazer discussões, fiquem à vontade para fazer perguntas no chat, a gente vai respondendo conforme as perguntas forem chegando, e se a gente não conseguir realmente responder ao longo do webinar, fiquem tranquilos que depois a gente manda mensagem também, com um comentário sobre o tema. E aí eu queria começar, que a Lorena também falando um pouquinho de como tem sido o enfrentamento desses assuntos nesse momento. Espero que todos gostem e sejam bem-vindos. Obrigada, Sil. Bom dia, pessoal. É um prazer tê-los novamente aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje é o nosso segundo encontro para debater a intersecção de direito do trabalho e proteção de dados. O nosso primeiro encontro, há algumas semanas, foi super interessante, a gente super movimentou o tema. Vocês colaboraram bastante com a discussão e a intenção é que hoje seja da mesma forma, que a gente consiga ouvi-los, que a gente consiga trocar ideia, que a gente consiga dividir as demandas que a gente tem vivenciado dentro do escritório e que vocês tragam também as dores que vocês têm no dia a dia para a gente ter essa troca. A intenção é que a gente faça essa troca para todo mundo evoluir, crescer e conseguir aplicar na prática o que a gente tem debatido aqui. Esse debate entre trabalhista e proteção de dados surgiu de um diálogo que vínhamos tendo por conta dos trabalhos que realizamos internamente, né? As duas áreas conversam bastante, as duas áreas atuam sempre em conjunto. Entendemos que isso é o necessário, que essa é uma boa prática e hoje, com uma Lei Geral de Proteção de Dados vigente, é extremamente complexo você seguir um contrato, uma relação trabalhista, sem olhar para os aspectos de proteção de dados. E nós, da proteção de dados, não podemos nos dar ao luxo de pensar que as regras que aprendemos ou as boas práticas que trazemos de outros países, inclusive, caminham de forma apartada das relações de trabalho e das regras já tão consolidadas de direito do trabalho no nosso país. Por isso é que a gente sempre segue em conjunto, sempre ouvindo, muitas vezes debatendo e discordando, mas sempre buscando um caminho ideal. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou passar a palavra para a Ju, que é também sócia aqui do escritório na área trabalhista. Com a gente também, aproveitando a oportunidade, tem a Narimã, que é advogada da nossa área de proteção de dados. Então, espero que a gente tenha um bom debate e que vocês aproveitem. Ju, joga a bola para você, fica à vontade para se apresentar e para começar a trazer essas nossas dores do dia a dia. Obrigada, Lorena. Bom dia a todos. Pegando um pouco do gancho dessa interdisciplinaridade, eu particularmente gosto muito de pensar as soluções do direito dessa forma interdisciplinar, porque eu acho que ela fica mais completa, né? Eu não consigo
eu não corro risco, melhor dizendo, de cobrir um lado e descobrir o outro, né? Quando a gente fala de contratação de empregados e proteção de dados, a gente entra numa discussão, ou aparentemente a gente acha que a discussão se limita à verificação de antecedentes, os background checkings, etc. Ele também existe, ele também é importante, ele também é desafiador, mas me parece que esse é um tema de um terreno que até o TST já se manifestou em alguma oportunidade. O que eu acho que é importante a gente levantar aqui, e essa é a proposta desse webinar, é trazer reflexões e também sugestões de boas práticas daquilo que às vezes passa batido por nós, né? Então, na hora que a gente pensa na contratação, primeira coisa que a gente tem que refletir e organizar no nosso fluxo interno é separar aquilo que é antes daquilo que é no momento do dia 1 da contratação, né? Daquilo que é antes, como é que eu estou fazendo o meu processo seletivo? Né? O que eu estou colocando ali de exigência de informação? Né? Hoje a gente tem currículos que vêm com foto, QR Code, link, meu Instagram, meu LinkedIn, um monte de informação que eu, às vezes, recebo de forma voluntária do candidato, ou às vezes eu peço especialmente isso. Né? Como é que eu faço com esse banco de dados? Até onde eu posso exigir algum tipo de informação? Até onde eu posso justificar uma condição específica que envolva um dado sensível, por exemplo, eu quero fazer um processo seletivo de, como a gente teve, né, com grande discussão no Poder Judiciário, de trainees que se autodeclarem da raça negra, né? Até peço desculpa, porque agora eu estou confusa se eu devo chamar de negro ou preto, né? A gente tem agora uma discussão sobre isso, mas enfim, quero me referir a isso sem qualquer tipo de conotação diferenciada, mas essa é a intenção. Como é que a gente lida com isso? Né? Eu estou coletando um monte de dados. Meninas, raça é um dado sensível, né? A partir do momento que eu coleto tudo aquilo, eu mantenho no meu banco de dados, e daí eu selecionei de 500 currículos que eu recebi, selecionei 2. E o que eu faço com tudo isso que eu coletei deste banco de currículos? Eu descarto? Não, mas eu quero guardar isso para um futuro processo seletivo. Eu posso guardar? Eu tenho que comunicar o candidato que eu estou guardando? Eu tenho que dizer como eu vou guardar e por quanto tempo eu vou guardar? E se eu sou uma empresa que tem várias unidades de negócio, que sou um grupo econômico e quero dividir isso, este banco de informações com as minhas coligadas, né? Eu posso fazer isso de forma livre e desimpedida, né? Eu posso, além dos currículos, né? A avaliação que eu faço do profissional, do candidato, melhor colocando, né? A opinião que eu coloco ali e que eu vou arquivar internamente, isso acaba sendo uma percepção que nós temos do candidato. Isso está criando um banco de dados negativo. A gente teve, há muito tempo atrás, né, no começo dessas histórias de verificações, uma atuação muito firme do Ministério Público do Trabalho em relação ao banco de dados negativo. Né? É evidente que isso estava muito ligado, inclusive, à situação de distribuição de ação judicial, de verificação com antigos empregadores da causa da rescisão. E isso tudo era feito, e ainda é, a gente não pode negar que isso acontece, de uma forma informal pelo telefone. Né? Penso eu que agora a gente está passando por um processo de readaptação de tudo isso, né? De uma reconscientização do que é este procedimento, né? E entender o que de fato é necessário, do que de fato é relevante para a minha posição, daquilo que era algo que se fazia por mero usos e costumes e que muitas vezes não tinha por trás um racional tão claro e transparente.
E eu coloco a transparência porque ela é um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, da razão de tratamento de dados pessoais, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que refletir, antes de falar de verificação de antecedente, que é uma questão que é o momento inicial, é o start do processo seletivo. Quais são os dados que eu vou coletar? Se eu vou fazer um processo seletivo específico, direcionado, então eu preciso contratar, por exemplo, portadores de necessidades especiais, porque eu preciso cumprir uma cota legal, e daí eu estou lidando com outra informação sensível que é dado de saúde. Então, como é que eu faço com tudo isso? Como é que eu, empresa, começo a criar boas práticas em relação a esses dados que eu estou recebendo e como eu estou compartilhando isso? Eu acho que esse é um dado, é algo que está tão enraizado no procedimento do dia a dia, que a gente ainda não parou para olhar com cautela, né? Eu vejo a questão dos portadores de necessidades especiais ainda com um desafio maior, porque por vezes a gente tem parceiros que nos ajudam nesse processo de seleção. Eu compartilho, às vezes, o laudo médico com o meu médico do trabalho ou a minha empresa terceirizada para confirmar se, de fato, aquela situação, aquela necessidade especial se enquadraria para fins de classificação de um PCD, né, de um PNE, que é hoje como se coloca, né? Então, é olhar para este fluxo e entender, não que eu precise mudá-lo no sentido de não coletar mais os dados, não é esse o discurso, mas de como eu consigo dar um tratamento adequado a isso, né? Nariman, Lô, o que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, acho que a gente pode começar aqui. Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos, desejar um bom dia ao pessoal. E queria começar falando um pouquinho nesse gancho aí do que a Ju acabou de mencionar sobre essa questão mais geral e principiológica, né? Sem que a gente foque tanto em algumas disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para muito além das meras bases legais ou de algumas disposições, por exemplo, referentes às medidas de segurança, técnicas, é claro que tudo isso será observado, mas para muito além disso, que não deixemos de esquecer sobre os princípios e fundamentos da lei, né? Então, muitas vezes, quando eu estou abrindo um processo seletivo, como a Ju falou, em que eu precisarei lidar com dados sensíveis, seja para uma vaga em que eu exija PCD ou não, eu vou lidar com dados sensíveis em diversos momentos, e isso precisa estar muito claro para que desde o início a gente trate tudo isso com a maior transparência possível. Então, pensando lá nos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, e não só nela, mas nos próprios princípios constitucionais que nós temos, né, de proporcionalidade, razoabilidade e até mesmo a boa-fé, para que a gente trate tudo isso com determinada transparência, desde os candidatos até com os empregados, pensando também a adequação, né? Quais dados eu realmente preciso coletar naquela vaga? Será que são todos realmente tão necessários assim? Ou eu estou coletando por mera cautela? E essa cautela, ela se justifica? Ela está alinhada com a minha finalidade, com aquela vaga que eu estou abrindo? Ou com aquele determinado background check que eu vou fazer? Então, acho que o principal aqui, desde o início, também pensando em privacy by design, não só do ponto de vista técnico, né, mas pensar a privacidade desde a base. Então, se eu vou abrir aquela vaga seja qualquer tipo de vaga, eu preciso pensar na privacidade desde o início. Então, acho que são alguns pontos aí que eu não queria deixar de pincelar, mas que eu acho que fica uma reflexão importante aí para a gente. Obrigada, Nari. Então, assim, antes da gente falar dos antecedentes, acho que uma coisa que nos chama muita atenção e que habitualmente a gente acaba vendo que passa um pouco desapercebido é esse cuidado no próprio start do processo seletivo, né? Das informações que eu estou coletando, né? É importante a gente, a partir de agora, informar o contexto daquela coleta de dados.
E eu preciso, empresa, ter internamente uma definição de estratégia de negócio para falar, bom, a partir de agora eu quero ter um banco de currículos para uma consulta futura, né? Eu quero ter a possibilidade de guardar essas informações. Meninas, me corrijam se eu estiver errada, a princípio não há problema com quanto você diga isso, e o outro lado diga, ok, eu quero continuar no seu banco de dados internamente, né? Eu só tomaria um extremo cuidado, a partir de agora, com relação às avaliações internas que a gente faz, de performance do candidato, né? Aquilo que eu tenho como percepção, porque está vindo com cada vez mais força a alegação de perda de uma chance na contratação, por aspectos discriminatórios ou não. Então, esse é um tema que, embora se descolhe um pouco da proteção de dados, ele caminha junto, né? Então, isso é um pouco do que a Lorena falou no começo. Então, quando a gente lida com o tema, na hora que a gente vai desenhar uma regra interna, uma política interna para ter um processo seletivo, eu não posso olhar com uma forma enviesada só a questão dos dados que eu estou coletando no currículo, eu tenho que olhar o todo, né? E nos chama muita atenção, é uma preocupação que existe em relação a isso, porque a gente já vê uma movimentação não só de indivíduos, como de Ministério Público, como de sindicatos em relação a esse tipo de situação, né? E da troca dessas informações entre as empresas. E muito nessa linha também, Ju, eu acho que isso é muito da nossa história, né? Assim, acho que é muito o que a gente vivencia no direito do trabalho desde sempre, né? Que é o cuidado, você ter uma isonomia de tratamento, não ter um tratamento discriminatório. Eu acho que isso veio muito, muito antes dessa preocupação que é super válida da proteção de dados, do cuidado com a informação, né? O que a gente tem vivido em relação a isso, né? Então, eu acho que são pontos que são realmente estão muito ligados, e você falou perfeitamente que é realmente essa relação que não dá para dissociar uma coisa da outra, e é por isso a importância desse trabalho multidisciplinar que a gente tem feito. É isso, Sil. E obrigada, pessoal. Até pensando, né, nessas boas práticas, no cumprimento aos princípios do que a Nari trouxe para a gente há pouco, aí a gente se pergunta, o que a gente faz na prática, então? Como é que a gente pode implementar isso do ponto de vista prático? Bom, eu tenho um divisor de águas aqui, eu acho que todo mundo deve ter essa dor desse divisor de águas, principalmente quando a gente fala com relação a banco de currículos, quando a gente fala com relação a contratações, a gente tem um período pré-vigência de LGPD e um período posterior à LGPD. Com relação a esse banco de currículos que a gente tem antes da vigência da LGPD, a gente vai precisar fazer uma análise do bom senso, né? Como é que eu formei essa base? Eu informei o meu candidato as finalidades pelas quais eu poderia utilizar o seu dado, o período pelo qual ele seria mantido. Eu fui transparente com ele naquele momento? Não tendo sido, eu vou assumir o risco de seguir com essa base, custe o que custar, ou eu vou fazer uma análise de dentro de casa, fazer um mapeamento, entender qual a profundidade dessa base, quais os dados envolvidos, onde eles estão guardados, há quanto tempo. Pessoal, a gente vê situações de bases de currículos de 10 anos, de 15 anos. Será que é razoável? E aí, um questionamento que surge até que ponto esse currículo que está na nossa base está atualizado? Lembrando que a gente precisa manter uma base de dados atualizada, sob pena da gente estar incorrendo em desrespeito aos próprios princípios da LGPD. Então, o primeiro ponto que a gente sugere com relação a esse tema é olhar para dentro de casa, identificar as bases que a gente tem e, junto de uma equipe multidisciplinar que envolve tomada de decisão, pensar como eu quero seguir. Vou assumir o risco de seguir como eu estou ou vou adotar alguma medida para validar essa base? Como é que a gente valida? A gente vai eventualmente soltar e-mails para tentar uma continuidade dessa pessoa conosco. A gente vai determinar um ponto
de limite, de 3 anos para cá a gente mantém, o restante a gente elimina, a gente descarta com segurança. São todas sugestões que a gente pode pensar e que a gente precisa decidir internamente com o corpo decisório. Mas, e daqui em diante? E aí eu volto até para a Sil, para ela que tem vivenciado bastante isso nas consultas com a gente. Quais seriam boas práticas, Sil, daqui em diante, principalmente do ponto de vista trabalhista, quando a gente pensa na prática mesmo, né? O que a gente poderia adotar para formar um bom banco de currículos, claro, com muita transparência, no ato de um processo seletivo? O que você sugeriria? Bom, é uma questão que realmente a gente tem que tratar, mas eu acho importante também a gente não ter medo, né? Eu acho que a partir do momento que a gente adota essas posturas seguindo um critério, seguindo todos os cuidados necessários da lei, tendo a questão da adequação realmente, eu acho que a gente tem um caminho positivo pela frente, né? A gente sabe que existem informações que são necessárias, foi o que a Jo falou, se a gente tem a questão de raça, né? Isso deve ser declarado, isso existe autodeclaração até para a questão de cumprimento de cotas, enfim, é claro que isso existe, é uma faculdade, mas existem outras informações também que são necessárias. Então, eu acho que todo esse cuidado no momento de você, dessa fase pré-contratual, né? Eles são importantes, sim, esse cuidado todo de você ter a adequação e você poder também ter o cuidado da informação, manter pelo período que é necessário, realmente essa informação que você prestou de currículos que estão há 15 anos, né? Qual o sentido de um currículo de 15 anos, seja para vaga de estágio, seja para a própria vaga? A pessoa já teve um crescimento profissional e, se não teve, aquilo também não faz mais sentido para você, né? Então, eu acho que todos esses cuidados são importantes e você realmente ter esse acompanhamento da informação e guarda pelo tempo necessário. Acho que basicamente seriam esses pontos, né? Legal. Eu até, desculpa, Ju, só para fazer um pontinho, um ponto que eu sugeriria, e que a gente tem de certamente fazer o acompanhamento da informação é muito necessário. Um ponto a mais que eu iria sugerir, que a gente tem visto na nossa rotina, toda vez que eu for abrir uma nova vaga, eu esclareça para o meu candidato, ainda que ou na política de privacidade da própria instituição, ou num disclaimer da própria abertura da vaga, isso aí você pode alinhar com o seu time de recrutamento e seleção, qual a melhor abordagem, mas de alguma maneira deixar claro a finalidade pela qual a gente vai usar o seu dado para este momento, né? Lembrando que a gente tem finalidades diferentes. Uma coisa é a finalidade para o momento pré-contratual, outra coisa é a finalidade para o momento contratual, a gente tem finalidades para o momento pós-contrato. Então, a cada momento do transcorrer do processo seletivo e da contratação, é importante a gente ir deixando claras as finalidades. Então, uma vez que a gente seja transparente, seja através da nossa política de privacidade, da nossa instituição, ou através de um disclaimer na própria abertura do processo seletivo, a gente acaba tendo sucesso nisso. Vocês podem até falar, Lorena, mas... Ou se não, Ju, talvez a gente possa até já engatar isso aqui e depois a gente pula para o próximo, só para a gente fechar essa chave. Lorena, mas e se eu uso empresas terceiras para fazer esse processo seletivo? Porque a gente pode ter prestadores de serviço tanto no momento de contratação, no momento de fazer uma análise, no momento de fazer um background check, no momento de fazer um exame admissional, um exame periódico. Em todos os momentos do contrato de trabalho, a gente vai tendo acesso a prestadores de serviço. Como é que a gente pode manter segura essa relação, Juliana, no sentido de uma empresa que nos auxilie na busca de candidatos ou qualquer outra empresa que atue como um prestador de serviço para quem a gente atua? Eu acho que, enfim, aí a gente tem dois divisores, vamos colocar assim, né? Quando eu tenho uma empresa que me dá suporte no processo de contratação, a mesma regra vale. Só que aí eu tenho
digo em relação a você comunicar o candidato, mas aí eu tenho um outro denominador, que é esse terceiro que vai me transferir essas informações. Então, se lá atrás eu tenho que pensar que a partir do momento que eu tenho a posse dessa informação, eu eventualmente quero compartilhar com parceiros ou com empresas do mesmo grupo econômico, na hora que eu tenho um prestador de serviço, essa minha relação com o prestador também tem que ser cuidadosa, né? E daí são cláusulas tipicamente de proteção de dados que devem ser incluídas, e o candidato, obviamente, precisa ser informado disso, né? Entender exatamente até onde está indo toda essa informação, como é que está indo toda essa informação, né? Mas aí eu tenho duas reflexões. Uma que a gente vai avançar lá na frente, que é um tema mais gostoso, que deu uma discussão uma vez entre nós bem bacana, que é rede social. E daí eu fico pensando, será que eu preciso fazer tanto banco de dados quando a gente tem LinkedIn? Não sei. Será que uma coisa não substitui a outra? Aqui é uma reflexão prática mesmo. Mas outro ponto, que é aquilo que a gente falou, quando faz background check, enfim, verificação de antecedentes, que é um tema mais costumeiro, vamos dizer assim, na Justiça do Trabalho, né? A verificação de antecedentes criminais, financeiros e de ação trabalhista já é um tema conhecido, né? Eu comentei até que já teve grandes atuações de Ministério Público em cima disso, né? Significa dizer que eu não posso fazer? Obviamente não. Eu posso conduzir investigações. Eu só preciso ter a cautela de que isso seja proporcional e razoável. Aí, como assim, né? O que é essa razoabilidade? O que é essa proporcionalidade, né? Para vocês entenderem um pouco, o TST já tem um entendimento pacífico, né, de um recurso repetitivo, que diz que a verificação de antecedentes criminais, por exemplo, quando não guardada a proporcionalidade e razoabilidade, ou quando não exigido por lei, há uma presunção de dano moral, né, de um ato ilícito que viola, porque não se justificaria a verificação de antecedentes criminais quando não há proporcionalidade e razoabilidade. E daí a gente enfrenta uma grande discussão, né, porque a gente não tem elementos objetivos para dizer, é razoável quando, é proporcional quando. Depende muito do caso a caso. E o que é esse caso a caso? É a posição que a pessoa vai ocupar, é o acesso ao tipo de informação que ela vai ter, é a atividade que ela vai exercer e a correlação, eventualmente, a algum tipo de crime que, eventualmente, seja sensível a essa ocupação que ela vai ter. A gente tem que tomar cuidado, sempre nessa análise, que a gente parte de um princípio constitucional da inocência, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não criar um outro aspecto discriminatório. Mas, por exemplo, às vezes a gente fica com a sensação que só empregados de alto nível seriam passíveis de uma verificação, porque eles teriam acesso a informações confidenciais, informações estratégicas, ou o pessoal de desenvolvimento de algum tipo de produto ou de processo, que tem uma questão de segredo de negócio. Não só, né? Hoje o TST já se posicionou, por exemplo, de que operadores de call center são cargos que admitem uma verificação de antecedente, porque sim, eles estão lidando com informações pessoais, né? Quantos de nós que às vezes faz algum tipo de reclamação, um serviço de atendimento ao consumidor, e a primeira informação que a gente tem que passar para ver o que a gente comprou lá é o nosso CPF, né? E CPF, meninas, é dado pessoal, certo? Então, são informações que se tem, né? E não é razoável que eu tenha pessoas que, por exemplo, que estejam trabalhando no serviço de atendimento ao consumidor, que tenham passagens por crimes cibernéticos ou que tenham passagens por qualquer tipo de crime em relação a estelionato, a falsificação ideológica, porque ele tem acesso a informações que podem dar a ele subsídios a isso. Ao mesmo tempo que profissionais de serviços de manutenção, como agora a gente tem muito, até na pandemia, muitas vezes ligado até aos serviços de seguro, que visitam a nossa casa, fazem atendimento de reparos
dentro da casa das pessoas. É razoável eu ter um antecedente criminal desse tipo de profissional? Me parece que sim, né? Eu não posso ter pessoas que tiveram algum tipo, ou que estejam respondendo, ainda que em fase não decisória, situações onde exponham esse tipo de crime, né? Então, sim, está a Justiça do Trabalho mais acessível a esse tipo de demanda, né? O que não significa dizer que eu possa conduzir de uma forma absolutamente discricionária, porque o próprio TST já se manifestou pelos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Aí vem a tal do antecedente financeiro. Esse eu adoro falar. Sabe por quê? Porque quando eu começo a falar, muita gente fala assim, nossa, mas antes eu podia mandar embora a bancária por justa causa, se tivesse dívida. Hoje, pós-Constituição de 88, e não importa o cargo, que se entende, à luz de um princípio do direito social ao trabalho, é que verificação de antecedente financeiro não tem justificativa. Porque se a pessoa tem algum tipo de dívida, com mais razão ela precisa do trabalho, né? O que não significa dizer que se a pessoa tem algum tipo de passagem que beira as questões criminais, aí é uma outra história. Mas a verificação de Serasa, por exemplo, e SPC, a situação de inadimplentes para fins de relação de emprego, isso já é decisão pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, que é uma situação que enseja dano moral, né? Da mesma forma que a verificação de antecedentes de ações trabalhistas, né? Não à toa existe hoje, sempre existiu uma vedação de você puxar certidão de autor de ação trabalhista por pessoa física, né? Então a gente não consegue ter essa informação. E meninas, me corrijam se eu estiver errado, hoje até os sites de busca que a gente tem de processo na internet, o Jus Brasil, se não me falha a memória para citar, vem enfrentando dificuldades ou se readequando, talvez essa seja a melhor palavra, porque por vezes você consegue jogar o nome da pessoa na internet e acha a ação trabalhista, né? Então isso pode ser um problema lá na frente, né? Certa vez eu ouvi um desembargador comentando que, porque o revés disso é o princípio da publicidade dos atos processuais. O processo é público, então qualquer um poderia ter acesso. E ele fez a seguinte reflexão: uma coisa era público quando o acesso era no balcão da vara do trabalho, no tribunal. Outra coisa é a publicidade que se tem diante das redes de internet, né? E é uma reflexão que a gente precisa fazer. E daí, do ponto de vista, isso é o estritamente legal, né? O que o TST se manifesta, né? E daí, do ponto de vista de gestão das pessoas, o que eu provoco aqui para reflexão é o quanto que realmente aquela informação ela é decisória e necessária para o meu processo de recrutamento. O quanto eu saber se a pessoa tem dívida ou não, ou se eventualmente ela ajuizou uma ação ou não, é decisório, né? Será que a ela não assiste o direito, por exemplo, de se socorrer da justiça se sofreu de fato alguma situação que lesionou um direito dela? Será que por isso ela tem que ser novamente julgada por tribunais que não seriam competentes, vamos colocar assim dessa forma? Então, aqui é uma reflexão daquilo que eu realmente preciso. Será que uma outra abordagem no processo de recrutamento, para saber se aquela pessoa ela está de acordo com o estilo da empresa, com os princípios e valores da empresa, com o que se espera da empresa, não é muito mais eficaz do que, eventualmente, conduzir para determinados cargos esse tipo de verificação de antecedentes financeiros e de ação trabalhista, né, que efetivamente são refutados pela jurisprudência? Então, vale a pena eu correr esse tipo de risco?
Será que eu não tenho outras oportunidades no processo de recrutamento que podem me dar muito mais informação para eu concluir se aquela pessoa ela se adequa ou não à posição e à própria forma da organização da empresa, né? Eu acho que aí é uma reflexão que a gente tem a fazer, né? Porque, obviamente, a gente é uma decisão de risco, né? Embora, do ponto de vista jurídico e legal, a opinião seja sempre por não conduzir algum tipo de verificação de reclamação trabalhista e financeira, mas o convite que eu faço será que eu preciso disso? Será que eu não tenho outras ferramentas? Se você tem algo a considerar? Antes da Nário falar, até colocar em contraponto a isso, que é claro que existe um risco a ser assumido nessa situação, mas, por outro lado, não realizar o background check também tem uma consequência, né? Porque as empresas também elas têm uma responsabilidade como empregador, né? Então, eu acho que, de novo, essa questão ela passa por uma avaliação, sim, de risco. É claro que numa postura conservadora você pode tratar no estrito termo desse entendimento do TST, de quais seriam as situações em que ele seria aplicável ou não o background check, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente precisa também avaliar qual seria a consequência de não ser feito também determinadas atividades. Eu acho que é muito importante a gente também ter esse cuidado da questão da responsabilidade do empregador. E aí sim, como a Nari vai falar um pouquinho melhor agora, verificar a melhor forma disso ser feito, né, Nari? Perfeito, pessoal. Acho que a fala de vocês duas se completou muito bem e condiz muito com o que eu entendo aí dessa parte de background check, que a gente já vem lidando com proteção de dados dentro disso há algum tempo. E realmente, como a Silvia mencionou, por mais que você tenha aí a proteção de dados de um lado, ou mesmo princípios que nós já tínhamos antes da vigência da lei, você tem a responsabilidade do empregador. Então, nós não podemos deixar isso de lado. E aí, nos valendo desse procedimento de verificação, né, do background check aqui no Brasil, nós temos pouquíssima regulamentação, então nós vemos uma autorregulação no mercado, então, de forma prática, aí, as próprias empresas se organizam para verificar quais são as boas práticas do mercado para se fazer isso, também em linha com algumas determinações e a própria jurisprudência do TST nesse sentido. Enfim, mas acho que o que é importante a gente perceber aqui de modo geral, e até indo um pouco contra o que eu falei no início, da gente não ficar pensando só na base legal, mas de modo geral nós temos aqui realmente um interesse legítimo do empregador, né? Para muito além das obrigações legais que ele precisa cumprir e do próprio exercício regular de direito em alguns momentos, a finalidade de modo geral aqui estaria dentro de um interesse legítimo dele. E aí, pensando nisso, nós precisamos realmente fazer aquela verificação do legítimo interesse para verificar se de fato nós temos todos os dados que estão ali sendo coletados e tratados, se eles são realmente necessários para aquela finalidade específica, né? Não qualquer vaga, não o processo de recrutamento e seleção de modo genérico, mas aquele procedimento específico, aquela vaga. E balancear quais que são as expectativas do empregador ao tratar aqueles dados com as expectativas realmente do titular ao ter aqueles dados tratados. Porque, de fato, nós já verificamos que a própria Justiça do Trabalho mudou seus entendimentos nos últimos anos, como a Ju mencionou. Então, a gente precisa sempre se atentar se nós estamos realmente tratando os dados necessários com a própria expectativa desse titular. E pensando também nas salvaguardas que eu tenho para aquele caso, né? Então, se eu vou tratar, por exemplo, com currículos de modo físico, como que eu vou coletar, como que eu vou armazenar isso, ou se eu vou utilizar, por exemplo, aplicativos,
se eu tenho realmente uma tecnologia que possa salvaguardar esses dados. Então, o pensamento aqui tem que ser um pouco mais holístico, né? Não só quanto à base legal, mas também voltando aos próprios princípios, como a gente tinha falado. E acho que é importante mencionar que um cuidado que a gente acaba esquecendo muito, e que a Ju mencionou já, é essa parte de dados públicos, né? Muitas vezes eu tenho dados que estão aí jogados pela internet, que muitas vezes a gente nem consegue justificar como que os coletou, mas a gente acaba esquecendo que não é porque o dado está ali público ou que ele foi tornado manifestamente público, como a própria LGPD traz, que isso me isenta de qualquer responsabilidade. Então, ainda assim, mesmo que não seja necessário o consentimento, ainda precisaria de uma base legal. Ainda assim, eu precisaria garantir que isso estaria, de fato, coadunando com todos os princípios e fundamentos da lei. E que realmente eu tenho uma boa fé em tratar aqueles dados, que eu preciso realmente deles para, enfim, fazer aquela verificação, para contratar aquela pessoa sem qualquer tipo de discricionariedade. E aí, Lô, não sei se você tem mais algum ponto nesse sentido, mas acho que pensando aí nas boas práticas, quando a gente junta tudo isso, acaba ficando muito mais simples, né? Sim, com certeza. Até aproveitando o gancho para responder algumas perguntas que a gente tinha recebido, tanto da Gabriela quanto do Tiago, a discussão que vocês, o ponto que vocês propuseram, acreditem também é uma demanda nossa, será que, de fato, a minha primeira preocupação é identificar qual é a base legal onde eu preciso encaixar? Claro que a gente precisa ter uma base legal, mas a gente precisa pensar de forma mais ampla, pessoal. O direito do trabalho existe, as discussões existem há muito mais tempo, vieram muito antes do que as opções que a gente tem de enquadramento em fundamentos legais da LGPD. Via de regra, a gente vai conseguir fazer esses tratamentos pelo legítimo interesse, como a Gabriela falou, mas, para que isso aconteça, a gente precisa ser transparente. Então, se eu estou abrindo um processo seletivo, se eu vou fazer um background checking, se eu vou, de alguma maneira, tratar o dado para alguma finalidade específica, analise se, de fato, eu estou cumprindo todos os princípios da lei, se eu estou sendo transparente, se eu estou sendo adequado, se eu estou coletando o mínimo necessário. E aí, naturalmente, a resposta sobre a base legal vem. A gente até estava discutindo, será que colocar em um documento qual é a base legal que eu estou utilizando me isenta de qualquer responsabilidade? Não, pessoal, mesmo porque a gente não tem uma situação estanque. Hoje, a gente entende que o fundamento legal para tratar dados para fins de processo seletivo é legítimo interesse. Ok, mas daqui a algum tempo, a prática pode nos dizer o contrário. Daqui a algum tempo, as decisões da Justiça do Trabalho podem nos dizer o contrário. A gente pode ter alguma demanda proposta por algum órgão, por algum sindicato ou pelo próprio Ministério Público que nos diga, não, a gente entende que vocês precisam buscar o consentimento. E aí não tem nada que as orientações da União Europeia ou de qualquer outro local vão conseguir afastar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas boas práticas que a gente traz de fora e tê-las como certas, totalmente execuíveis e inafastáveis, porque elas não são. A gente vive uma realidade própria. A gente tem um ordenamento jurídico extremamente complexo, formado por decisões de juízes, por decisões de desembargadores, nós temos as boas práticas, nós temos uma autorregulamentação do mercado muito forte também, e nós vamos ter a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai nos dar um guia. Então, Gabriela, achei muito bacana a sua ponderação de se a indicação da base legal na ficha de emprego ou no cadastro seria suficiente. Do nosso ponto de vista, e me corrijam se eu estiver enganada, meninas, a gente entende que isso não exime a responsabilidade. Claro que encontrar uma base legal é fundamental, mas o simples fato de você só dizer para o seu candidato qual é a base legal e isso se tornar imutável, não. A gente precisa entender que isso é uma relação cíclica que vive a todo momento. Ela não é uma relação estanque. Então, precisamos ficar alertas para isso tudo. Tá bom? E daí eu acho... Pode falar, Cida. Porque eu acho que tem a questão da boa-fé também, né? Eu acho que a gente que tem que
sempre estar presente, né? Se no momento existia um racional para o enquadramento naquele momento, né? Eu acho que a gente conseguiria até justificar isso num eventual questionamento futuro. Eu acho que só no caso do consentimento, realmente, se a gente não tiver obtido consentimento, é que ficaria uma situação um pouco mais sensível. Mas, de modo geral, eu acho que a gente conseguiria, tendo pelo princípio da boa-fé e observando todos os cuidados, os princípios da lei, eu acho que a gente teria muito mais lastro de defender um enquadramento da empresa futuramente se houver um questionamento. Legal, Silvia. Pessoal, vou até agradecer aqui a presença da Isabel Franco, nossa sócia de compliance e anticorrupção. Seja muito bem-vinda, Isabel. Acho que a Glaucia também está aqui com a gente. Isabel mandou um questionamento super interessante que eu estava só esperando aqui. Vou tomar a liberdade de lê-lo. Bom dia, excelente pontos levantados. Meu contraponto é que a Lei 2.846, a anticorrupção, impõe a responsabilidade objetiva da empresa empregadora. Portanto, é dever de diligência fazer o background check. E aí a gente entra, Isabel, exatamente no que a Silvia e no que a Juliana mencionaram sobre o dever de cautela do próprio empregador, né? Então, acho que não rechaçamos a realização de background check, longe disso. A gente apenas, do ponto de vista de proteção de dados, entende que, de alguma maneira, a gente consegue seguir fazendo nas situações específicas e necessárias, ainda que de uma maneira, pensando de uma forma um pouco mais preventiva, no limite daquilo que é realmente necessário. Mas, certamente, a gente deve seguir na sua elaboração. Alguma complementação? Sim, eu acho que, na verdade, a gente precisa juntar tudo isso que a gente falou. Porque a gente falou de base de dados, a Isabel trouxe com muita sabedoria a questão da lei de anticorrupção, e isso tudo reforça o quê? A gente precisa de contexto. Então, colocar só a base legal, ser legalista nesse ponto, não me parece que vai nos ajudar lá na frente a dar o contexto. A gente precisa do contexto. Então, se eu tenho uma lei anticorrupção, como bem trouxe a Isabel, e eu vou contratar um cargo, ou eu sou uma empresa que lido com o poder público, me parece que é razoável a gente conduzir esse tipo de verificação. Me parece que é transparente a gente ter, neste contexto, toda uma política e um valor dentro da empresa, no sentido de missão e princípios, né? Hoje a gente entra no site das empresas, tem nossa missão, nossos princípios, nossos propósitos, nossos valores. É ter isso muito claro, né? Então, é dizer que sim, somos uma empresa transparente, sim, não estamos coadunando com qualquer tipo de prática ilícita, né? A gente fala de lei anticorrupção, que é muito eficaz, mas a gente tem outros tipos de situação, né? Penso que crimes cibernéticos para empresas que lidam com redes sociais, com internet, é extremamente relevante, né? As pessoas que lidam com as instituições financeiras, os e-commerces. Então, a gente começa a encontrar o contexto deste fato todo, né? O que realmente nos traz a reflexão é aquela situação onde a gente aplica de forma indiscriminada e para situações que não se justificaria. E aí sim a gente já tem o precedente do TST. Então, não traz nenhuma novidade em relação a esse tema. O que eu pondero é que quanto mais contexto, e o contexto significa transparência, eu consigo tornar mais legítima a minha atuação. E daí, se eu enquadrei numa base legal, execução de contrato, legítimo interesse, mas eu tenho o contexto e eu obedeci à finalidade da lei, e quando a Lorena coloca, essa questão no trabalhista já existia, sim, gente, já existia, porque constitucionalmente a gente sempre teve direito à privacidade e à intimidade. Antes de vir a LGPD, a gente já respondia às consultas com base nesses princípios. Depois a gente usava a diretiva europeia, depois a gente começou a usar a GDPR por analogia, mas no final do dia,
o princípio direito fundamental que a gente está aqui colocando na balança é o direito social ao trabalho e o direito fundamental à privacidade, que na verdade os dois são direitos fundamentais de terceira geração. Então, é importante a gente ter isso. E na hora que a gente começa a dar o contexto, a base, isso tudo vem como consequência e fica muito mais fácil. Se lá na frente tiver um amadurecimento dessa reflexão, o contexto que a gente colocou lá atrás o suporta. Fazendo um pequeno gancho para concluir, para passar a bola para as meninas. É a mesma coisa que a gente falou lá no começo das histórias em relação à pandemia, do que eu podia ou do que eu não podia fazer. E quando a gente falava assim, vamos dar o contexto, isso nos ajuda a construir uma história do momento em que aquilo foi decidido. Isso é muito salutar. Antes da gente seguir, só queria complementar também na linha do que a Ju mencionou, só para não deixar passar, que é importante sempre que a gente tenha em mente que tanto a lei anticorrupção, que já me traz essa necessidade aí de um programa de compliance ou programa de integridade, e o próprio decreto 8.420, que traz todos aqueles procedimentos necessários, de fato, eu tenho essa necessidade de conduzir uma verificação, mas como a Ju falou, sem qualquer discricionariedade para os casos em que aquilo seja necessário. E para muito além disso, acredito que seja muito importante a gente sempre unir o programa de integridade que a empresa já tenha com o próprio programa de proteção de dados, para que as boas práticas aí consigam conversar, né? Então, para que eu tenha um procedimento realmente de verificação para, enfim, para vagas que eu tenha aberto ou para mesmo a manutenção da verificação depois que aquele empregado seja contratado, para garantir que aquele background check que está sendo feito à luz da lei anticorrupção ou de qualquer outra obrigação legal e regulatória que eu tenha, vá corresponder ao que eu diga no meu programa de proteção de dados e privacidade também, né, para que isso não fique aí descompassado. Quando a gente fala do background e dessa consistência do contexto, um tema que a gente falou bastante, né, nessa nossa preparação, é o quanto é consistente isso não ser só no processo de admissão. Porque se eu tenho, como bem colocou a Isabel, o dever de diligência do empregador, e se eu tenho razoabilidade e proporcionalidade, eu preciso que isso seja feito de forma periódica. Isso me dá mais argumento ainda para dizer que o meu processo é legítimo. Porque se eu faço para que ele ingresse e eu preciso que essa pessoa continue desta forma, é importante que esteja alerta, né? Seja por um cumprimento de um dever legal, seja porque eu preciso executar o contrato de trabalho, que esse tipo de verificação seja constante, né? E que aí, com mais razão, o contexto para justificar e dar a proporcionalidade e razoabilidade do que se espera em relação a esse tipo de verificação, né? Então, é importante ter esse olhar de continuidade. Ela não se encerra no processo de recrutamento. Ela tem que ser coerente e contínua. Aqui, para buscar uma pergunta aqui da Michele, que eu também achei interessante, que a gente já consegue dar um passo à frente no nosso debate. Nossa intenção hoje aqui era a gente falar desse momento pré-contratual, o momento contratual e o pós. A gente imaginava que fosse render, então talvez a gente até faça mais um posteriormente para dar continuidade ao tema, né? Certo? Mas a Michele, já passando um pouquinho do pré-contratual para a execução do contrato em si, né? Fizemos o background check, fizemos toda a parte de seleção, identificamos o candidato vai ser contratado, ele foi contratado, e a Michele traz a seguinte pergunta para a gente. Minha maior preocupação é com relação aos documentos que coletamos na admissão. Muitas vezes precisamos de cópias e o uso disso no futuro para processos trabalhistas, guarda previdenciária. A própria saúde do trabalho é um pouco conflitante, porque precisamos guardar dados e documentos para fins de fiscalização. Então, assim, essa pergunta da Michele mostra para a gente, e obrigada, Michele, pelo apontamento, uma das grandes dores de execução de contrato versus proteção de dados, execução de contrato de trabalho, né, versus proteção de dados, porque aqui a gente lida com uma quantidade imensa de dados por um período imenso, faz com que a gente guarde por uma longa quantidade de tempo essas informações conosco. E, via de regra,
departamentos de recursos humanos, de medicina do trabalho, já tem por procedimento interno uma maior atenção, uma maior cautela com essas informações, a gente já costuma limitar acesso, mas o que vem, qual o ensinamento que a gente traz dessa experiência que a gente tem conduzido, né? Todas as vezes que nós fazemos os nossos projetos de adaptação, para passar para programas de adaptação, nós temos identificado, infelizmente, alguns gaps, alguns problemas nos departamentos de recursos humanos, nos departamentos de medicina do trabalho, demonstrando guarda inadequada de documento, documento cuja guarda já nem fosse mais tão necessária, porque transcorreu um grande período de tempo desde a demissão, desde o desligamento, acesso inadequado por pessoas que não deveriam tê-lo. Então, eu acho que o ponto aqui, e aí eu compartilho com a Juliana e com a Silvia, acho que elas têm, de fato, muita propriedade para falar disso, não devemos e nem temos condição de parar a coleta desse tipo de informação. E fico muito preocupada quando isso surgiu por conta da lei. Será que agora a gente já não pode mais pegar? Será que eu preciso do consentimento do empregado para pegar esse tipo de convidado? Não, não é isso. A gente precisa dar andamento na relação de trabalho. A gente tem N obrigações legais para cumprir, né? O ponto não é a coleta do dado que vai nos preocupar aqui. Claro que a gente vai precisar focar no que é necessário, mas a guarda é o que nos preocupa. O período de guarda é o que nos preocupa. A maneira com a qual a gente faz isso, quem tem acesso, a realidade que se mostra nas empresas hoje, principalmente as empresas que não passaram por um processo de digitalização, por um processo de informatização, isso nos preocupa. Então, isso traz para a gente uma discussão muito maior e muito além da proteção de dados, que é justamente esse processo de modernização das nossas relações. Então, Ju, Silvia, pensando nisso, quais as boas práticas vocês conseguiriam sugerir? Vamos lá. Isso é super importante, né? Porque não adianta a gente não tem como fugir de determinadas obrigações, né? E essa questão do consentimento também na relação de trabalho, ela tem toda uma discussão, né? O quão pleno seria esse consentimento você tendo uma relação que em tese, no conceito básico de direitos de trabalho, é de um hipossuficiente e da empresa, né? Então, na verdade, eu acho muito importante o que a gente vem sempre tratando, que é o cuidado com a informação, né? A questão da gente ter o treinamento de todos os empregados da empresa, porque a gente tem que tratar a informação de um modo reservado, né? A gente tem que preservar informações de exames médicos, se você tem dados sensíveis, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, mas a gente sabe também que tem situações que pode acontecer de uma pessoa que não foi treinada para aquilo ter acesso àquele dado, né? Então, acho que todo esse trabalho da gente ter um treinamento, uma clareza sobre a importância da guarda dessas informações, o cuidado que tem que ser dado, a importância da privacidade, da intimidade, acho que são pontos que são super importantes e que a gente deve efetivamente tratar e ter esse cuidado como gestão de pessoas dentro da empresa, na organização de políticas, uma clareza sobre esses pontos. Eu gostei da síntese que a Lorena trouxe com o complemento da Silvia, no sentido de que não é a coleta, porque para a coleta a gente tem, para quase todas, se não todas, o fundamento legal. Eu preciso conduzir exames médicos, porque eu tenho uma lei que me diz isso. Eu preciso coletar dados admissionais que envolvem, inclusive, raça, porque o CAGED e o RAI exige isso, né? O meu grande problema, e daí eu vou trazer uma notícia que foi recente agora, é como eu trato tudo isso, né? Circular exame admissional via WhatsApp, atestado médico via WhatsApp, mandar as coisas por e-mail, você tem proteção. É o terceiro que pediu o documento e eu mandei sem qualquer tipo de cautela. É porque eu fiz a planilha para pagamento de salários e, sem querer, mandei no e-mail errado. É isso, gente. É isso que dá o problema. É aí que mora o perigo. É aí que eu preciso revisitar. E eu vou além. Os aplicativos para ter acesso
aos meus dados junto ao RH, por exemplo, eu estou com férias vencidas, não estou com férias vencidas, quais benefícios eu tenho direito? Eu fiz um convênio com a academia, e para fazer o convênio com a academia, eu tenho outras informações para prestar, e daí eu consigo colocar isso tudo num portal que eu tenho que usar o celular particular para acessar tudo isso, e esse aplicativo, inclusive, nos seus termos de uso e condições, diz que eu preciso coletar a sua biometria e a sua imagem. Eu preciso ter acesso às suas fotos. Está vendo como a situação ela é muito mais complexa, né? Então, não me preocupa, nesse dia 1, o dado que eu vou coletar. Porque eu lhe garanto, a gente consegue dar fundamento para a coleta desse dado, é razoável, tem contexto, precisa executar o contrato de trabalho. O problema não está aí. O problema está em olhar o processo e o fluxo interno. É um problema quase de reeducação de tratamento desses dados, né? De quais são as pessoas que estão sendo orientadas a isso, né? Se eu tenho um canal que o empregado me liga para saber como é que está, se eu tenho direito ao plano de saúde, se eu não tenho, como é que eu vou incluir, como é que eu não vou incluir, coloca uma pimenta a mais nessa história. No modelo hoje de pandemia, que boa parte das pessoas está em teletrabalho, em trabalho à distância remoto, no modelo que empresas hoje estão querendo revisitar a forma de organização do seu espaço físico e implementar uma flexibilidade de trabalho. Não à toa, quando a gente pensa em política de home office, daí tal porque eu adoro discutir as coisas de forma multidisciplinar, a gente fala assim, olha, tome cuidado, você precisa revisitar os seus procedimentos de confidencialidade, sigilo e proteção de dados, né? Acho melhor você verificar aqui essa questão com um especialista, porque isso é relevante e é cuidadoso. Então, a mensagem principal que fica disso tudo, né? Então, a gente contratou, a gente fez todo o processo, a gente já está com os dados coletados, a vida continua, mas em que condição? Como é que eu lido com tudo isso? Como é que eu faço os meus arquivos disso, digitalizados ou físicos? Como é que é o manuseio disso tudo, né? É até, gente, o aprendiz que a gente coloca para digitalizar o documento que vai usar na ação trabalhista. Ele esqueceu lá um ASO, né? Ele esqueceu lá um atestado médico. Então, é complicado, né? É complicado, não. Exige cautela, porque não é complicado. Ele tem que ter um fluxo muito bem organizado. E se eu tenho uma organização e uma visão do todo, ele pode ser trabalhoso, mas ele é factível. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que deixar, né? É olhar o meu procedimento interno e ver se as pessoas estão cientes e conscientes disso. Porque às vezes a gente tenta tapar aquilo que eu comecei a falar no começo, tapar um buraco e descobre outro muito maior, né? Que pode dar uma consequência de exposição não só financeira de ação trabalhista ou de uma fiscalização pela Agência Nacional de Proteção de Dados, mas também pode dar uma exposição de mídia, né? Não sei se todos viram uma situação que foi levantada no CAD. Olha como é que a situação lá é super, envolve várias áreas, né? De transferência de dados de médicos, de salário de profissionais de saúde entre empresas desse ramo para tentar fazer um cartel. Olha como o assunto ele cresce de uma forma extraordinária, né? Evidentemente ainda a gente não tem, a gente está construindo conceitos, a gente está construindo, não, os conceitos já existem, a gente está se adequando, né? Se acostumando, é melhor a palavra, em relação a esses conceitos e princípios, né? A gente está se reeducando em relação a isso. Mas é muito importante a gente olhar com cautela e, na dúvida, pensar, será que realmente isso daqui está sendo transparente, está sendo seguro, né? Será que eu encaminhar todos os dados numa planilha para o sindicato, tá ok? Quem é essa pessoa que está recebendo? Como é que ele está fazendo isso? Será que isso é interessante? Será que isso é seguro? Né? Eu acho que é esse o grande problema. Meninas... A gente até vai falar, a gente vai até aproveitar a oportunidade em um outro momento para tentar falar sobre essa relação com os sindicatos, né, Ju, que é algo que tem nos chamado bastante atenção. Eu vou aproveitar as duas perguntas do Flávio para esclarecer as dúvidas dele
e para já engatar um ponto que eu acho importante. Considerando tudo isso que a Ju falou, que a Silvia falou, sobre as boas práticas dentro do exercício, né, do contrato de trabalho, dentro de todos os fluxos que acontecem, veio sempre a Lorena com a pitadinha de vamos ver como que a gente resolve, né? Pessoal, não dá para a gente fugir de bons treinamentos. Acho que uma vez que a gente tenha identificado quais são os fluxos de dados dentro da nossa empresa, seja porque a gente fez um mapeamento, seja porque a gente fez um programa, um projeto de privacidade, ou a gente sabe minimamente quais são os nossos fluxos, identificamos quais são os fluxos, quais são os processos, quais serão as boas práticas que vamos implementar e documentamos isso, treinamento. Treinamento para todas as frentes, treinamento para todas as áreas e treinamento com uma periodicidade que traga segurança para você enquanto empresa. Então, vamos treinar o que a gente precisa fazer com relação às pessoas que estão digitalizando documentos. Vamos treinar o pessoal da portaria sobre como eles vão utilizar os dados dos empregados e dos candidatos quando as pessoas chegarem por uma primeira vez. Que tipo de treinamento? A gente pode fazer workshop, a gente pode fazer vídeos, a gente pode fazer cartilhas, mas a gente precisa disseminar conhecimento e a gente precisa propagar uma cultura de proteção de dados. Então, a gente só consegue dar andamento nisso com um grande material robusto para que, enfim, as pessoas consigam entender e fazer o que é correto. Não dá para a gente estabelecer uma regra dentro de uma empresa e esperar que as pessoas vão simplesmente cumpri-la porque você fez um top-down de uma regra. Não. A prática nos mostra que a gente não foi criado, que a gente não foi, seja como pessoa, seja como profissional, a pensar em privacidade. Então, a gente precisa mudar um pouco dos nossos conceitos e um pouco do nosso dia a dia para englobar, trazer conosco essas frentes, esses princípios, esses pilares que a proteção de dados nos dá. Então, isso se faz como? Através de treinamento. E aí, o Flávio perguntou assim, do termo de embasamento para documentação de RH, mesmo assim recomenda-se um termo de embasamento na LGPD? Flávio, a gente não precisa seguir com 2 documentos, né? A gente pode seguir, depende da estratégia, mas se você conseguir reunir em um documento as finalidades para o RH e as questões relacionadas à proteção de dados, isso depende muito de como o jurídico quer construir, de como a sua consultoria te assessora, mas nada impede de você seguir com 1 ou com 2 documentos, tratando dos temas importantes. E uma outra pergunta que ele me fez que eu achei interessante é: tramitação de dados entre financeiro e contabilidade, por exemplo, sempre por e-mail restrito? Aqui está um grande X da questão. Quando a gente faz mapeamento de dados de empresas, a gente identifica que um dos grandes pontos de fluxo de informação, além de quando é B2C, a gente está falando para consumidor, não estou falando dessa parte, estamos falando aqui do fluxo de dados de empregados, um grande fluxo vai do RH para o financeiro, para a contabilidade, RH, financeiro, contabilidade, folha de pagamento. A gente tem um ciclo de vida. Via de regra, a gente tem visto isso acontecer em planilhas. Via de regra, a gente vê essas planilhas circulando em cadeias de e-mail que muitas vezes colocam um monte de gente nos e-mails. Vamos pisar o pé no freio. A Ju até falou de casos em que a gente já visualizou incidentes de segurança com esse tipo de vazamento. Então, de fato, qual é o melhor cenário? O melhor cenário seria a gente ter um sistema interno que não dependesse de fluxo de e-mail, que simplesmente dependesse de uma atualização de um RP, né? Que a gente conseguisse trabalhar em conjunto dentro desse sistema, que se auto-atualizasse e que permitisse uma atuação segura para não precisar de um grande fluxo de informação via planilha. Se eu não tiver nesse nível de informatização na minha empresa, e a gente de fato precisar fazer um fluxo de planilhas, limitem as pessoas que tiverem acesso a essa planilha. Tirem desse hall de e-mails aqueles grandes grupos onde todo mundo da área recebe. Coloque planilhas com senhas, exato. Coloque bloqueios. Então, haja de maneira proativa e por isso o treinamento é importante, porque no treinamento você vai entender que você precisa ter cautela nesse tipo de procedimento. Tá bom? E aí, por fim, eu tenho uma empresa terceirizada contábil de dados para RH e contábil da empresa certamente tenho. Então, Flávio, essa parte de relação com empresas terceiras a gente ainda vai falar em outro momento, porque a gente não vai conseguir discutir tudo. Então, essa sua pergunta eu vou pedir para a gente guardar. Tem um apontamento aqui da Letícia que eu achei super interessante no chat. Ela disse assim: Lorena, o sistema, inclusive, pode dar níveis de segurança, como bancos fazem, além de que é possível saber quem visualizou e quem modificou o dado. Toda a cadeia fica protegida. Sobre fluxo de informações, fluxo de dados
dentro da empresa, dentro de departamentos da empresa, não por e-mail, né? Não por mensagens instantâneas. E é realmente isso. Eu acho que uma coisa que faltou eu falar e que eu acho importante trazer, que a gente precisa garantir a rastreabilidade, pessoal. Eu bato muito na tecla, quem aqui está com a gente, que são nossos clientes, sabem que eu sou um pouco crica com isso. Brenda, mas é tão fácil a gente manter a comunicação por WhatsApp, é tão fluido, as coisas fluem tão bem, o meu departamento me manda um documento que eu já mando para você, eu falo, maravilha, me avisa no WhatsApp, mas vamos nos comunicar por e-mail. Por quê? Porque a comunicação, ela precisa de rastreabilidade. Da mesma maneira, a documentação, o dado pessoal, ele também precisa dessa rastreabilidade, exigida inclusive por lei. Então, se eu estou fazendo um processo de folha de pagamento, que é um processo inerente a toda a empresa, é importante que a gente consiga rastrear este processo, rastrear o caminho desse dado, porque em algum momento, algum player, algum parceiro, algum contratante ou contratado pode nos pedir, inclusive, que a gente apresente esse registro de processamento no meio de uma negociação. Se o meu registro de processamento é único e exclusivo dentro de e-mails, o meu poder de barganha cai. Lorena, mas a gente é uma empresa que a gente ainda não tem um RP interno, a gente ainda não está tão alinhado nesse sentido. Então, vamos começar a pensar sobre investimentos nesse sentido são importantes, não só do ponto de vista de segurança da informação e proteção de dados, mas também porque otimizam bastante o negócio, né? E tornam o dia a dia da empresa muito mais dinâmico. Então, super bem colocado o que a Letícia falou. Acho que a utilização de sistemas é extremamente importante porque garantem a rastreabilidade, garantem a confiança, trazem consigo os princípios da segurança da informação e, quando desenvolvidos pensando em privacidade, via de regra, trazem consigo também os princípios do Privacy by Design, algo extremamente importante para a rotina de privacidade e proteção de dados. Acho que quando a gente fala, então, de dados trafegando dentro de áreas, fica essa ponderação. A gente já está quase caminhando para terminar, mas eu acho que tem 3 pontos que eu acho que são importantes. Os 2 primeiros são mais de execução mesmo, e o terceiro é para a gente deixar apimentar a discussão e levantar dúvida. Esses 2 primeiros diz respeito dentro daquilo que a gente falou de contexto e transparência, política, educação, treinamento, o quão é importante a gente ter o registro, né, documental de um termo de processamento desses dados, né? A letra no papel ela é suficiente? Não, a gente frisou aqui do treinamento, mas começa por um aspecto até de cultural nosso, pelo papel. A gente precisa ter aquilo escrito, informado, e aquilo começar a ser constante e rotineiro no meu fluxo, né? Inclusive, né, nesse termo de processamento, passa pela questão de biometria que eventualmente eu use, seja para acesso às dependências da empresa, seja para controle de jornada, e isso envolve, inclusive, o trânsito dessa informação com terceiros que processem folha de pagamento e o próprio cartão de ponto. Então, isso são os 2 pontos que eu levanto aqui como, vamos olhar para dentro de casa e ver como é que isso está. E o terceiro, se vocês me permitem, é falar de rede social, porque eu acho que é um tema tão picante, né? Ele está na pré-contratação, ele está na contratação e às vezes ele termina lá na Justiça do Trabalho, né? Usando a foto do Facebook e do Instagram para dizer que eu apliquei a justa causa, porque na verdade ele falou que estava trabalhando, mas ele estava na praia. A gente teve muito isso na pandemia, né? Eu posso monitorar a rede social? É aberta, é pública. Eu posso ver se as manifestações que ele tem na rede social estão de acordo com os meus princípios e valores para fins de admissão? Eu posso ficar olhando o que ele faz para ver se isso está condizente com o que eu espero dentro da minha atividade, né? Eu uso a rede social também, a minha particular, nas minhas atividades profissionais. A área de vendas tem muito disso, né? A partir de que momento eu, empresa, posso olhar aquilo, né?
Eu, empregado, marquei a empresa, coloquei a hashtag, aquilo indexou para mim. Falei certo, meninas de proteção, indexou? Às vezes eu esqueço as palavrinhas. Até onde eu consigo monitorar, né? Até onde será que eu não preciso começar a passar por um treinamento em boas práticas, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês. A gente até fez, eu acho que nas primeiras rodadas trabalhistas a gente falou disso, né? Eu ia fazer esse comentário quando você começou a falar, eu me vi no túnel retornando lá, acho que foi a primeira, né? Acho que foi a primeira. Acho que foi a primeira. E é um assunto que dá tanto pano para manga e dá vontade de ficar falando. A gente teve até há pouco tempo que teve o vídeo, né, do advogado alegando a justa causa, que ficou numa saia justa, mas a gente não tem também como fechar os olhos, que é uma realidade, né? A gente vive isso, é uma informação que é dada. Você não tem necessariamente que dar postar nada nas redes sociais, né? A partir do momento que você posta também, você dá essa abertura de que seja verificado também. E até um ponto que lá no início, quando você falou da questão de você utilizar as redes sociais, você acaba também colocando em desigualdade aquelas pessoas que não utilizam tanto a rede social e têm tem tanta aptidão para aquela vaga quanto uma outra pessoa que usa as redes sociais. Então, ao mesmo tempo que a gente pode usar como discriminatório, né, o fato de você não ter a rede social também acaba sendo discriminatório em relação a esse ponto. Acho que é um assunto que dá bastante pano para manga, né? Do ponto de vista de LGPD também. O que vocês têm a comentar, meninas? Eu vou passar a palavra para a Nari depois, mas só para dizer que aqui é nosso calcanhar de Aquiles. Aqui a gente debate, e é difícil a gente chegar em um consenso. A gente tem que sempre tomar muito cuidado com o limite do que a gente vai na busca de redes sociais, né? Ainda que as pessoas utilizem as redes de forma pública, ainda que as postagens sejam públicas, a gente precisa, de fato, entender. Mas ela tornou público para quê? Para qual finalidade, né? Poxa, acho que isso dá um super debate, um debate exclusivo para isso, porque a gente entra em princípios super complexos. Sem contar que a gente fala também um pouco de dados que a gente tornou manifestamente público, mas até que ponto eu posso tratar um dado que foi tornado manifestamente público, né, Nari? Exatamente. Então, esses dados que foram tornados manifestamente públicos pelo titular, ou enfim, de outra forma, por exemplo, através de processos judiciais, não necessariamente eles estão em linha com a mesma finalidade para os quais eu estou tratando aquilo. E aí estaria diante de uma violação da LGPD. É claro que aqui a gente não consegue colocar um entendimento fixo, porque vai variar de caso para caso. Existem situações em que a investigação ou o monitoramento ali de redes sociais, ele pode ser justificado. Mas é muito difícil que eu precise chegar nesse nível para justificar alguma coisa, senão provavelmente nós estaremos diante de algum excesso. Mas ainda assim não coloco aqui nenhum sim, nem que não, porque eu acho que esse é um entendimento que vai sendo flexibilizado conforme o caso. Provavelmente nós vamos ver muitos casos aí na justiça nos próximos anos, em que isso será alterado. A própria Justiça do Trabalho pode mudar seu entendimento conforme os casos concretos aí, mas não deixemos de esquecer realmente esse ponto dos dados tornados manifestamente públicos. Por mais que a pessoa tenha publicado aquilo de forma espontânea e de forma pública, seja no Facebook dela ou numa rede um pouco mais profissional, eu não posso usar aquilo de forma discricionária para justificar determinada justa causa ou, enfim, para determinar algumas situações na relação de trabalho. A gente sempre precisa tomar muito cuidado com isso na prática, né, para que esteja alinhado realmente com a relação entre o empregador e o empregado. A gente teve até decisões que foram acolhidas de justa causa com base em redes sociais. Então, acho que o assunto assim, é muito bom quando a gente fica com gostinho de quero mais, né? Porque, para mim, isso é muito direito, né? Nada é tão preto no branco como em outras ciências. A gente está falando
de situações que vão estar intimamente ligadas à realidade fática daquele momento. Assim, não tem como a gente ter uma regra, e aí eu acho que está a riqueza da nossa profissão, né? Que é realmente você poder ter um olhar crítico numa nova situação que se apresenta. Assim, não tem como a gente negar a importância das redes sociais, elas são a nossa realidade, a gente vive com elas, mas eu acho que o grande ponto é você saber usar a rede social e o quanto aquilo vai ter um impacto naquela sua realidade naquele momento. Balancear os princípios, né? Balancear quando uma coisa ela se sobrepõe à outra, né? Se há um interesse coletivo ou não envolvido. Eu acho que, como bem disse a Silvia, há uma riqueza de detalhes a serem envolvida, mas no final do dia, quando a gente fala, tá aí, a gente não pode impedir, não deve, ela existe. E se eu, dentro da empresa, identifico que isso é recorrente, a gente já tem empresas, e de novo falo, de áreas comerciais, que acabam usando muito, hoje até o Instagram para se promover e se divulgar, sim, eu posso criar boas práticas. Eu posso colocar o que eu espero, o que eu não espero, ou melhor, o que eu não espero que o empregado faça. Ele não pode vincular a minha imagem da empresa a algo que não esteja em linha com os meus valores, princípios, ou então até algo que beire algum tipo de ilícito, penal ou não, né? Então, acho que a partir daí eu tenho que balancear, né, o direito social ao trabalho, do direito à privacidade, e um não pode violar o outro. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente se coloca agora, né? O quanto que eu tenho contexto, de novo, é o contexto. Bom, pessoal, a gente está chegando no final desse nosso segundo encontro. Agradeço muito a participação de cada um e cada uma de vocês. Muito feliz em vermos clientes, amigos, pessoas que estão aqui pela primeira vez com a gente. Acho que o debate é sempre enriquecedor. Cada vez que a gente finaliza um debate envolvendo as duas áreas, a gente sente que a gente precisa de mais um. A gente tinha em mente termos mais um encontro, pelo menos, mas talvez isso se desdobre em outros tantos. Então, fica aqui desde já o convite para que a gente possa se encontrar novamente para seguir debatendo os temas de privacidade, proteção de dados e direito do trabalho, sempre contando aqui com o nosso time de privacidade, com o nosso time de direito do trabalho. Agradeço sobremaneira a presença das meninas, das sócias da NARI. Agradeço também a presença de quem nos prestigiou aqui no nosso escritório. A gente tem o pessoal da área de compliance em peso aqui. Acredito até que teremos em breve uma mesa redonda envolvendo todo mundo, uma mesa redonda da Isabel, do time de compliance, envolvendo todos os assuntos, o que vai ser ainda mais enriquecedor. Então, aproveito para, enfim, finalizar o nosso debate. Não sei se as meninas querem falar alguma coisa, mas muito obrigada por estarem nessa manhã aqui conosco. A gente se encontra daqui a algumas semanas para o próximo tópico, para o próximo debate. E vocês também fiquem à vontade, se vocês entenderem que existem pontos específicos na relação de trabalho, na relação de emprego, que demandem algum tipo de debate, a gente está à disposição para falar com vocês. Tá bom? Super obrigada, pessoal.